Gente, nós hoje vamos estudar o assunto dentro da termologia chamado dilatação térmica, tá? E aí a pergunta é a seguinte: o que é dilatação? Quando é que eu digo que uma coisa se dilata, né? Beleza? Tranquilo. Beleza? Então tá aí nosso tema, né? Termologia. Aí a natureza se manifestando, um vulcão em erupção, né? Caindo lava, a imagem não ficou muito nítida, mas dá para perceber que aqui é uma cadeia de montanhas vulcânicas. Pois só que o primeiro slide que eu quero compartilhar com vocês não é esse daqui, ó. Esse assunto tudo nós já estudamos, né? Escalas termométricas, para lá. E como essa apostila, ela traz o assunto um pouco resumido, e o que eu penso, gente, é o seguinte: vocês vão estudar pelo livro que vocês têm, ou pela internet. Aí eu fico pensando assim, caramba, seria interessante esse menino, quando pegar o livro, ou menina, né, ele achar alguma coisa semelhante com minha aula, né? Então, eu vou mudar o slide e eu quero, na realidade, compartilhar com vocês a tela do nosso livro digital, tá bom? Pronto. Agora sim. Agora tá aí. Ah, e outra coisa, gente. Quando eu for montar a apostila, né? Se eu for usar o material de vocês, tipo assim, ó, página desse livro, né? Se eu for usar alguma página do livro, eu não vou copiar tudo, eu vou só copiar a parte que eu acho mais essencial do assunto, tá? Então, quando material para vocês estudarem, aí tiver, mas isso daqui é do nosso livro. Aí vocês vão ver que alguns pedaços eu vou tirar, porque no momento eu acho, não que não seja desnecessário, né, mas que vai deixar com muitas folhas da apostila. Gente, então, vocês estão vendo aí, capítulo 3, dilatação térmica. E, em particular, dilatação dos sólidos. Beleza? Tranquilo, né? Portanto, vamos lá começar agora nossa aula. Gente, ele está informando para nós aqui a respeito da dilatação dos sólidos, né? Que algumas construções, os engenheiros, né? Eles se preocupam com o efeito da dilatação térmica, ou seja, com o aumento do tamanho de determinadas grandezas. E para isso, eles usam recursos para compensar aquela dilatação. Como assim, professor? Para que quando a dilatação ocorra, não venha destruir tudo que eles construíram, né? Então vamos lá. Você já observou que as estradas ou pontes possuem uma folga entre os blocos de concreto, e os trilhos de trem não são contínuos, não é um pedaço inteiriço, ou ainda, que os fios da rede elétrica nunca são colocados de forma bem esticada. Pessoal, quando você vem do Maranhão para o Piauí, né, quem faz viagem, percebe na ponte que liga os dois estados, que é a chamada Ponte do Jandira, né, que tem entre os pedaços de concreto, os blocos de concreto, borracha. Quem vem de ônibus é mais difícil ver. É mais fácil quem vem de carro mesmo próprio, né? Ou num carro, aí, no caso de passeio, ou quem vem de moto, né? Aí, gente, aquelas borrachas que tem, umas borrachas grossas, pretas, né? Elas são as chamadas juntas de dilatação. E aquilo serve para que quando a ponte ao meio-dia está muito quente, muito aquecida pelo calor do sol, aqueles blocos eles não venham a trincar, não venham a quebrar. E com a passagem dos carros é capaz de até um bloco daquele se fragmentar, né? Gerar um buraco.
E olha que perigo, numa ponte, o motorista dirigindo, e de repente ele se depara com um buraco, né? Com um buraco na sua frente, tá beleza? Então, uma das aplicações, tá? No caso da dilatação térmica, né? É exatamente essa junta de dilatação, ó. Tá bem aqui. Junta de dilatação em uma estrada. Pessoal, bem aqui está uma imagem belíssima de um trilho, de um trem, né? Lá em São Luís, quem costuma ir, tem um movimento muito forte, né? De vagões transportando minérios. E os trilhos de um trem não é um pedaço inteiro, não. Eles são exatamente partidos, né? Num determinado tamanho, 100 metros, 200 metros, sei lá. E aí eles deixam esse espaçozinho bem aqui, ó. Olha que legal, ele deixa esse espaço que é para quando o sol aquecer esses dois pedaços de trilho, que eles aumentarem, que eles dilatarem. Olha que interessante. Isso daqui não empurrar um ao outro e subir, né? Envergar, como a pessoa diz, fazer aqui uma montanha, um morrinho. Aí um trem que vem, na hora que chegar nesse morrinho, ele vai descarrilar, né? Ele vai sair dos trilhos e pode causar um tremendo acidente. E por último, vem aquela clássica situação que a mãe está fazendo o almoço no domingo, e aí vai abrir um vidrinho de ervilha, um vidrinho de conserva, né? E bota força, pega o pano de prato e tenta. Aí ele chama: filho, vem cá, você que é mais novo, tem mais força, abre esse vidrinho para mim. Aí você vai lá, faz o maior esforço que você pode e a tampa não abre. Gente, isso daí acontece, sabe por quê? Porque quando essas tampas lá na indústria estão sendo colocadas, elas saem da máquina quente. E aí elas encaixam no recipiente de vidro e esfriam. Na hora que elas esfriam, pronto, colou. Fica uma coisa que é mais fácil o vidro quebrar, às vezes, do que você desatarrachar aquela tampa. Aí, o que é que acontece? Você pega um pouco de água morna ou água quente e joga em cima da tampa. Na hora que a tampa aquecer, ela se dilata e aumenta de tamanho. E aí você abre facilzinho. Viu? Hoje, por conta de alguns acidentes que tinham acontecido, né, o vidro quebrava, as pessoas cortavam a mão, cortes profundos. Hoje tem olha que interessante, tem um lacre de borracha que quando você tira, tem um furinho. E aquilo ajuda o ar a entrar e facilita a abertura do vidro. Viu? Tá bom? Então, vem aí, ele está dizendo, né? Pessoa tentando abrir pote de mel. Uma prática comum para abrir tampas de potes emperradas é aquecer todo o conjunto colocando em água quente. Por que esse método funciona? Já disse para vocês, né? Por conta da dilatação. Tá beleza? Então, nós já começamos aqui a perceber 3 aplicações do assunto que nós vamos aprender agora. Junta de dilatação em pontes e estradas, junta de dilatação em trilhos, abertura de potes de conserva e fios de alta tensão, gente. Se vocês observarem os fios de alta tensão aí na cidade de Chapadinha, você não vê nenhum fio bem esticado. Geralmente eles têm uma barriguinha, né? Para que aquilo? Para que quando chegar à noite, olha que interessante que a temperatura baixa, aí os corpos se contraem, eles diminuem de tamanho. Preste atenção, se o cara da Semar ou Equatorial, né, essas empresas de energia agora, colocar o fio bem esticado, quando for à noite, que ele diminui de tamanho, ele vai quebrar. Tá? Então, todo fio de alta tensão, de baixa tensão, ao ser instalado em postes, ele tem que deixar uma folga, viu? Entre um poste e outro, e o fio fica com a barriguinha. Para quê? Para compensar a dilatação. Nas situações retratadas nas imagens acima, os objetos envolvidos podem sofrer variações de temperatura. Sim, sim. A estrada aumenta a temperatura quando o sol está quente,
e diminui a temperatura à noite quando o sol se põe. A mesma coisa acontece com os trilhos de um trem. De modo geral, os corpos, ao serem aquecidos, têm suas dimensões aumentadas. Pronto. Então, dilatar um corpo é aumentar as medidas dele, as dimensões, por conta do aumento da temperatura dele. Tá bom? Então, isso é dilatação térmica. Já aprendemos aí o conceito da aula de hoje. O que é dilatação térmica? É o aumento das dimensões de um corpo devido, olha que interessante, gente, ao aumento de temperatura dele. Tá beleza? Tranquilinho, né? Pois tá. Gente, vamos então dar continuidade. A esse fenômeno damos o nome de dilatação térmica. É o que eu acabei de dizer. Em um dia quente, por exemplo, algumas portas podem oferecer mais dificuldades para ser abertas, pois a madeira se expande. Realmente, né? Quem é que nunca passou pelo aquele perrengue de você ir abrir a porta e a bicha engancha lá embaixo no piso, né? Porque ela dilatou. Na prática, há muitas situações nas quais os efeitos da dilatação térmica precisam ser compensados. Por exemplo, um pedreiro, olha que interessante, ao assentar uma cerâmica no piso, deixa sempre um espaço entre as peças, que é chamado de juntas de dilatação térmica. É verdade, gente. Um pedreiro experiente, ele nunca vai assentar uma cerâmica colada na outra, porque ele sabe que se um dia aquela cerâmica tiver uma temperatura muito quente, ela vai quebrar, ela vai trincar. Aí ele deixa um espaçozinho, né? Quem tem pai aí que é pedreiro, que assenta, né? Faz revestimento, tem até umas pecinhas chamadas espaçadores, né? E aí já deixa a distância exata de uma cerâmica para outra. Aí aquele espaço, para não ficar feio, tem uma massa chamada rejunte, né? Que é vendida no comércio. Aí depois que ele assenta todinha, está toda bonitinha, ele vem com aquela massinha preenchendo as vagas, o chamado rejunte, né? Beleza. Novamente, para compreendermos o aumento das dimensões de um corpo quando aquecido, precisamos analisá-lo microscopicamente. Então, o que acontece no interior da matéria? Já sabemos que o aumento da temperatura é associado a um aumento da agitação das partículas que formam o corpo. Vimos isso na prova de ontem, né? Tinha questões lá exatamente cobrando para nós o que era a temperatura, né? O que era a temperatura. E aí ele está mais uma vez reforçando para nós. Beleza. Então, esse aumento da velocidade das partículas, né? Já que ele diz que já sabemos que o aumento da temperatura é associado ao aumento da agitação das partículas que formam o corpo. Esse aumento da velocidade das partículas, ou seja, da vibração, faz com que ele se desloque ainda mais em torno de suas posições médias. Quer dizer, eles passam a sair e voltar de um lugar que eles ocupam na matéria, né? É isso, pessoal. E essa história dele se dilatar, dele exatamente ficar vibrando, aumenta o espaço intermolecular ou intramolecular. E com isso, com o aumento desse espaço, aumenta as dimensões do corpo. Gente, esse aumento da velocidade das partículas faz com que elas se desloquem ainda mais em torno de suas posições médias, levando-as a se afastarem mais uma das outras e aumentando o espaço entre elas. Se o espaço entre as partículas do corpo aumenta, o volume final também aumenta. Gente, olha só. Está aqui uma placa, que eu suponho que seja de metal, e bem aqui, os átomos estão bem quietinhos, ó. A vibração dele bem pouquinho. Aí a chama de uma vela, sei lá, começa a aquecer o metal. O que é que acontece? A temperatura aumenta, a vibração agora está maior. Olha aí, ó. Ele devia ter botado um pouquinho também aqui, mais distante, né? Mas tudo bem, ele só botou aqui essa história dessa vibração.
Olha o que aconteceu com o tamanho da placa, ó. Aumentou. Essa placa aqui é essa mesma. Só que aqui ela estava fria. Aqui ela já está aquecida. Então, eu vi que bem aqui, ela se dilatou. Tá bom? Pessoal, só que ele está dizendo que o caso contrário também acontece. Como assim? Se um corpo diminuir a sua temperatura, ele vai se contrair. O caso inverso, chamado de contração térmica, não mais dilatação, acontece quando se diminui a temperatura de um corpo. Analogamente, ou seja, parecido, né? Isso causa a diminuição da agitação das partículas e, consequentemente, a diminuição do volume do corpo. Ou seja, se a pessoa pegasse essa placa aqui, sem a chama, e botasse no congelador de uma geladeira, a próxima figura que ele fosse desenhar aqui seria menor do que essa. E aí as moléculas aqui estariam todas bem juntinhas, todas bem unidas, viu? Aí, no caso de diminuição das dimensões do corpo, a gente vai dizer que aconteceu uma contração térmica. No estado sólido, os átomos ou moléculas do corpo estão dispostos regularmente, ou seja, eles têm uma posição fixa já, né? E apresentam intensas forças de coesão entre eles. É por isso que se você pegar um tijolo, né, no estado sólido, claro, e jogar ele numa areia, ele não vai se transformar em uma outra coisa, ele não vai perder a forma dele, ele vai continuar sendo aquele tijolo. Por quê? Porque as forças de coesão são muito fortes, né? Muito intensas. O movimento entre eles, no caso do estado sólido, ele é pequeno, ocorrendo apenas vibração em torno das respectivas posições de equilíbrio. Realmente, é como se essas moléculas tivessem ligado por molas, né? E elas ficam vibrando, mas elas não se libertam, elas não se desgarram. Assim, um corpo sólido, ao ser aquecido, aumenta a amplitude de vibrações de suas partículas, se tornam mais agitadas, né? E, consequentemente, a distância média entre elas aumenta. Então, foi por isso que essa placa aqui, depois de aquecida, ela continuou com o mesmo formato retangular. Ela não se transformou em uma outra forma. Por quê? Porque, como ele está dizendo, no estado sólido, as forças que ligam os átomos às moléculas são muito intensas. Aí ele mantém a forma, tá bom? Beleza, gente. Então, até agora aprendemos o que é a dilatação térmica e o porquê que ela ocorre. Viu? Beleza? Olha que legal. Aí, nós vamos entrar na primeira modalidade, no primeiro tipo de dilatação, que é a dilatação linear. Gente, nós vamos estudar, para os sólidos, 3 tipos de dilatação. Essa é a primeira. Depois vem a dilatação superficial e a dilatação volumétrica, tá? Mas eu provavelmente, eu não sei se eu vou entrar hoje no segundo tipo de dilatação, para não causar uma confusão na cabeça de vocês. Meu Deus do céu, eu aprendi uma coisa, mas por conta de ter vindo tantas outras, eu já me esqueci o que é que eu tinha aprendido. Mas, como eu disse, se eu avançar, como a aula está sendo gravada, e eu jogar no YouTube e mandarem vocês se inscreverem no meu canal, né, gente? Na hora que vocês acessarem o YouTube e for lá para a página do meu canal, vocês vão ver a aula de novo, tá bom? Mas vamos lá, porque isso dá um pouquinho de trabalho. Então, pessoal, a dilatação linear é aquela que ocorre em uma única dimensão. Como assim, professor? Gente, todo corpo que está no nosso meio ambiente, no nosso espaço, ele é tridimensional. Como assim? Ele tem comprimento, ele tem largura e ele tem altura. Viu? Beleza? Tudo bem. Então, quando a gente vai estudar dilatação linear, nós vamos esquecer o aumento dessas outras dimensões. Ou seja, se eu estiver analisando exatamente, olha que interessante, o comprimento, eu vou esquecer a largura e vou esquecer a altura. Tá? Aí, quando eu for considerar 2 medidas ao mesmo tempo, aí eu tenho que sair da dilatação linear. Eu tenho que passar para outro tipo de dilatação, que é a superficial. Mas, vamos com calma. Por enquanto, eu estou dizendo para vocês que a dilatação linear
ela se preocupa em estudar apenas o aumento de uma dimensão. E para nós agora vai ser o comprimento. Então vocês têm essa barrinha, né? Aqui de alumínio, vamos imaginar. Ele está numa temperatura inicial, T1. E o comprimento dela é esse, né? LI, comprimento inicial. Essa barra é aquecida por alguma fonte de calor. Aí o que é que acontece? A temperatura aumenta, passa para T, temperatura final, e, consequentemente, olha o tamanho da barra, o que é que aconteceu, ó, aumentou. E esse excesso que ela não tinha antes, mas agora tem, essa gordurinha, é a dilatação. Tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilo? Pois está aqui, ó, visualmente a dilatação térmica de um corpo. É por isso que aqueles trilhos do trem tem que ter o espaço, porque ele vai aumentar tanto um quanto o outro. Viu? Tranquilo? Beleza, né, gente? O assunto legal isso. Vamos lá. Observe a barra metálica representada com temperatura inicial TI. Ao ser aquecida, essa barra sofre alterações em todas as suas dimensões, como eu disse, comprimento, largura e altura. Inicialmente, vamos analisar apenas uma de suas dimensões, seu comprimento. Olha, pela explicação que eu dei, gente, eu poderia até já pular essa leitura, né? Tudo que eu falei está sendo lido aqui. Bom, mas vamos lá. Se considerarmos que um corpo sólido, a temperatura inicial TI tem comprimento inicial LI, então, após o aquecimento, ou seja, ele sofreu uma variação de temperatura, ΔT, ele apresentará um comprimento final L, barra com temperatura final T. Dessa forma, olha que interessante, houve uma variação de temperatura. Gente, variação de temperatura é exatamente representado pela letra grega delta, né? E T de temperatura, que se calcula a temperatura final menos a inicial, sempre assim, viu? E o comprimento da barra sofreu uma dilatação térmica, ΔL. ΔL, ou seja, dilatação, quanto a barra aumentou, se faz calculando o comprimento final menos o comprimento inicial. Tranquilo? Beleza, né? Na hora, professor. Vamos em frente? Vamos lá. Podemos observar de modo empírico, quer dizer, aquilo que a mente entende, mas você às vezes nem sabe por que ela entendeu. Podemos observar de modo empírico, né, pela experiência, que a variação do comprimento ΔL é diretamente proporcional ao comprimento inicial LI e a variação de temperatura ΔT. Opa, professor, agora complicou. Confesso a vocês. Se vocês estivessem lendo sozinho essa parte do livro, vocês, ao acabar a leitura, diziam, não entendi foi nada. Então, deixa eu traduzir para vocês. Podemos observar, de modo empírico, quer dizer, pela experiência, que a variação do comprimento ΔL é diretamente proporcional. O que quer dizer isso? Que se um aumentar, a outra também vai aumentar. Se a temperatura do corpo aumentar, a dilatação vai aumentar. Se o comprimento inicial do corpo é grande, então a dilatação também será grande. Isso que quer dizer diretamente proporcional, tá bom? Então ele já está dizendo que é diretamente proporcional a dilatação ao comprimento inicial e à variação de temperatura. De tal forma que podemos traduzi-la na equação. Então dizer, gente, que a dilatação aumenta por conta de que a temperatura aumentou ou por conta de que o tamanho do objeto frio é grande, é escrever essa equação matemática. ΔL é igual a alfa e multiplica L1 vezes ΔT. Professor, você não falou sobre essa letrinha grega bem aqui, alfa, o que é isso? Gente, essa letra é chamada de coeficiente de dilatação linear. Olha que interessante, cara. Coeficiente de dilatação linear. Ou seja, isso depende de cada material. Se essa barra for de alumínio, quando ela for aquecida, ela vai sofrer uma dilatação.
Se ela fosse de prata, quando ela, olha que interessante, embora do mesmo tamanho que a de alumínio, quando ela sofresse a mesma variação de temperatura, talvez ela aumentasse mais do que a barra de alumínio. Ou poderia aumentar menos. Por quê? Porque esse alfa, ele vai dizer que o tipo de material que você está usando para observar a dilatação é importante. Tá? E essa parte ele vai dizer bem aqui, ó. O coeficiente de proporcionalidade alfa, que também é chamado de coeficiente de dilatação linear, é característico de cada material e é chamado, tá aqui, de coeficiente de dilatação térmica linear. Nossa, o cara aumentou até agora, botou nome e sobrenome. Coeficiente de dilatação térmica linear. Tranquilo, né? Beleza? Na hora, professor. Gente, aqui ele vai entrar no assunto que se estuda no primeiro ano e é um assunto meio delicado, que é chamado de análise dimensional. Então, pessoal, eu vou me dar o luxo de pular isso daqui, viu? Eu não vou adentrar com vocês, porque eu teria que explicar o que é isso, o que é análise dimensional, e é um pouquinho delicado esse assunto, tá bom? Mas trocando em miúdos, ele está dizendo para nós que a unidade de medida do coeficiente de dilatação linear, ou térmica linear, é escrita como a representação da temperatura elevada a -1. É só isso que ele está dizendo. Então, toda vez que a gente for observar a unidade ou a representação do coeficiente de dilatação térmica linear, vai ser desse tipo aqui, ó, graus Celsius elevado a -1. Toda vez, tá? Então, essa parte bem aqui que ele fez, essa demonstração, só foi para dizer isso. A unidade que nós iremos escrever, ou a maneira de representar o alfa, coeficiente de dilatação térmica linear, sempre será em graus Celsius elevado a -1. Ou então graus Fahrenheit elevado a -1, né? Esse -1 é a marca registrada do alfa. Notamos que a unidade do coeficiente de dilatação linear é o inverso da unidade da variação de temperatura, né? E aí ele vai chegar bem aqui, chamado grau recíproco, né? Se aqui é o grau normal, esse cara é o grau inverso, é o grau recíproco. Gente, aqui nessa tabela da esquerda, ele traz alguns materiais que a gente conhece, né? E o seu respectivo coeficiente de dilatação térmica linear. O aço, por exemplo, o valor dele é 1,5, 10 elevado a -5 graus Celsius a -1. Professor, não é só 1,5? Não, tem que levar em consideração isso também. E até por mais, olha que interessante, para aparecer o chamado grau recíproco, viu? O chamado grau recíproco, o elevado a -1, né? O alumínio, olha aí, ó, 2,3, 10 elevado a -5 graus Celsius a -1. Quer dizer, o alumínio se dilata mais do que o aço. O cobre, 1,7, o ferro, o níquel, o ouro, a prata. Olha, nós tínhamos dito que, no início, que a prata, né, se fosse de prata, poderia se dilatar mais. Não, mas ela vai se dilatar menos, ó, porque o coeficiente dela, 1,9, é menor do que a do alumínio, que é 2,3. Bom? O vidro comum, o vidro Pirex, que é aquele vidro com tratamento especial, né? Às vezes você solta uma xícara, cai da sua mão por acidente, e ela não quebra, porque é um vidro com esse tratamento aqui, chamado vidro Pirex, né? Que aguenta muito choque, muitas temperaturas, beleza? Tranquilo. Pessoal, notamos que a unidade, ou melhor, desculpa, outra maneira de escrever a equação de dilatação é substituir o ΔL por L menos LI. Isso daqui eu vou deixar para mostrar depois.
Tá bom? Tranquilo. Eu pergunto, até agora, dessa parte que nós já vimos, alguém ficou em dúvida em alguma dessas passagens que eu comentei até agora? Podemos ir adiante, turma? Podemos, professor. Ótimo, beleza. Então, como eu disse, eu vou voltar depois nessa parte. Gente, então, na intenção, né, de exatamente, turma, fazer com que vocês entendam na íntegra tudo que está sendo ensinado, eu vou agora usar outros recursos, outros slides, na tentativa de usar palavras mais simples em outros materiais, o aluno dizer, ah, cara, isso daí que ele falou lá na frente, é isso daqui que está sendo dito agora, essa maneira aqui eu entendi melhor, está mais fácil. Pois é, então, nessa intenção, eu vou agora exatamente compartilhar um outro materialzinho com vocês. Pronto, que é aquele lá. Mudou para vocês o slide, turma? Sim. Ah, que bom. Então não preciso mais encerrar, né, o compartilhamento, eu posso abrir tudo numa aba só, tranquilo. Pessoal, aqui ele dá um breve resumo, sem imagem, sem nada, de que seja dilatação térmica. Neste capítulo, discutiremos como os corpos se dilatam após serem aquecidos. Olha que ele já começou aí diretão, né? Já entrou de sola. Neste capítulo, discutiremos como os corpos se dilatam após serem aquecidos. Então, eu entendo que um corpo só é dilatado quando ele é aquecido. É importante sabermos que isto é um fenômeno que está em nosso dia a dia. Os trilhos do trem que se dilatam, os cabos elétricos, as placas de concreto de um viaduto, que só em São Luís tem, né? E outros casos. Existe também a dilatação nos líquidos, e estudaremos suas particularidades ainda nesse capítulo. Pois é, os líquidos também vai ser um caso à parte para nós estudarmos. Por enquanto, vamos ver só a dilatação térmica dos sólidos. Começaremos discutindo a dilatação em sólidos. Para um estudo mais detalhado, podemos separar essa dilatação em 3 tipos. Dilatação linear, aquela que ocorre apenas na dimensão. Dilatação superficial, olha aí, ele já adiantando os outros tipos, ó. Aquela que ocorre em 2 dimensões, e a dilatação volumétrica, aquela que ocorre em 3 dimensões. Ótimo! Já sei que no sólido eu vou estudar 3 tipos de dilatação: linear, superficial e volumétrica. Só que vamos para a dilatação linear. Quando estamos estudando a dilatação de um fio, teremos a ocorrência predominante do aumento no comprimento desse fio. Então, se está aumentando só o comprimento, eu estou estudando dilatação linear desse fio. Essa é a característica da dilatação linear. Imaginemos uma barra de comprimento inicial L0. Aí ele não chamou de LI. L0. E a temperatura inicial, T0. Ao aquecermos esta barra para uma temperatura final T, ela passará a ter um novo comprimento L. Vejamos o esquema. Aí, ó, aquela barrinha aqui no livro de vocês está muito mais bonita, né? Mas aqui a ideia é a mesma. Ela está fria, olha o comprimento dela. Aqueceu, olha o comprimento que ela ficou. A gordurinha que tem em excesso é a dilatação. A dilatação é dada por ΔL, comprimento final menos comprimento inicial. Aí ele faz aqui uma provocação. Existe uma outra forma de determinar essa dilatação? Para responder à questão anterior, devemos avaliar outra questão. Pois é. Então, essa é uma maneira de nós calcularmos a dilatação linear de um corpo. Só que tem aquela outra fórmula lá, né? Que foi a primeira que vocês viram. Agora que ele vai mostrar para nós. Ó. Ele está dizendo que para que ocorra dilatação linear, algumas coisas têm que ser levadas em consideração. Ou seja, o que depende da dilatação linear de uma barra? Poderíamos citar o comprimento inicial,
Se o tamanho da barra é grande, a dilatação é grande. A variação de temperatura, se a temperatura aumentou muito, a dilatação será grande. E o tipo de material. Pronto. Então, esses 3 parâmetros aqui, né? Essas 3 considerações, comprimento inicial, variação de temperatura e tipo de material, é levado quando os físicos escreveram essa fórmula bem aqui, gente. Quando ele diz L0, ele está levando em consideração o comprimento inicial. Quando ele diz ΔT, ele está levando em consideração a variação de temperatura. E quando ele chama alfa, ele está levando em consideração o tipo de material. Tá bom? Beleza? E aqui ele dá nome aos bois, né? O L0, o alfa e o ΔT. Nomezinho de cada uma dessas formas. Por isso aí o ΔL é dilatação linear. Aí ele vai aqui continuar o seguinte. O coeficiente de dilatação linear é a grandeza, o alfa, viu? Que indica o material utilizado. Cada material possui um alfa diferente. Ele é o fator determinante para escolhermos um material que não se dilata facilmente, ou ao contrário. Pois é, gente. Então, um dentista, ao fazer uma obturação no dente, ele tem que fazer a mistura, né, do mercúrio com a massinha lá, de modo que quando uma pessoa ela tem um dente obturado, ela for tomar um café bem quente, o dente dela parta em 2 pedaços, rache, quebre, por conta do metal que o dentista fez a obturação, se dilatou demais e o dente não aguentou e partiu. Aí uma coisa que era para resolver, criou outro problema, né? Por isso que hoje a maioria dos dentistas estão usando a porcelana, né, que é uma substância que se dilata e se contrai facilmente, e aí não cai aquela história também, minha obturação caiu, coisa desse tipo, né? Pessoal, essa fórmula bem aqui é aquela mesma que eu pedi para esperar naquele primeiro slide, viu? E eu vou também fazer a mesma coisa, não vou comentar ela agora não, viu? Essa fórmula bem aqui. Muito bem. Então, vamos ver mais uma coisinha aqui para nós. Vamos ver mais um slide. Aqui é um outro PDF de outro livro, né? Que ele vai fazer o comentário sobre o que nós estamos estudando. Dilatação dos sólidos. Aí vem aqui, gente, interessante isso daqui, ó. Um avião pode ter o comprimento alterado enquanto está voando. Quer dizer, um avião, quando ele está voando, ele pega os raios do sol e também ele tem um atrito com o ar. Ou seja, a fuselagem do avião, a parte externa, esquenta. Aí a pergunta é, será que por conta desse aumento da temperatura, o avião aumenta de tamanho? Interessante, né? Deixa essa indagação aí para a gente responder depois. Vamos à introdução? A grande maioria dos corpos se expande ou se contrai em função do aumento ou redução da temperatura. A substância da qual o corpo é feito influi na variação de volume sofrida por ele. Os objetos metálicos variam seu volume mais facilmente que os objetos não metálicos, por exemplo. Realmente a madeira, gente, ela se dilata muito dificilmente, né? Com muita dificuldade. Já uma colher de aço se dilata com mais facilidade. Engenheiros, projetistas, escultores e joalheiros escolhem com cuidado seus materiais de trabalho, levando em conta os efeitos da dilatação térmica. As pontes devem ter vãos entre as placas de concreto, as juntas de dilatação, para evitar rachaduras em suas estruturas. Os trilhos das ferrovias também têm espaçamento entre si para que não sofram deformações e rupturas. Ainda que a dilatação dos corpos cause problemas, o controle desse fenômeno natural proporciona aplicações práticas interessantes, como a fixação de chapas em navios,
a fabricação de termômetros, a vedação eficiente de blocos de motores de automóveis, entre outras. Pessoal, um navio, tem navio que é, às vezes, do tamanho de uma casa, né? Ou até maior. Aí a pergunta, como é que aqueles caras conseguem juntar as placas de aço para formar o casco do navio, né? Pessoal, eu digo uma coisa para vocês, se fosse só soldado, apenas com solda, ele não aguentaria. Se ele pegasse uma onda, né, batendo na lateral dele, era capaz da solda quebrar, viu? Então, o que é que acontece? Eles usam, na fabricação de cascos de navio, né, o processo de dilatação, tá? Porque depois que esfria, une, já era. Ficou mais forte do que solda. Pois bem. A identificação de situações cotidianas, das quais devemos levar em conta o fenômeno da dilatação, é um dos objetos de estudo desse capítulo. Pessoal, aqui vocês têm uma imagem onde aconteceu um incêndio, eu acho, né? E olha como ficou essa parte dos trilhos que esse trem vinha, ó, deformou toda. Era para estar retinho, para ele correr em linha reta. Por conta do aumento de temperatura, olha aí, ó, nem a junta de dilatação aqui resolveu, viu? Deve ter sido um fogo intenso aí. A dilatação térmica provocada por uma onda de calor causou a deformação dos trilhos da estrada de ferro em Melbourne, na Austrália, 2009. Isso aqui foi real, viu? Foi real. Pois bem, aí ele vai continuar com a história dele. Dilatações e contrações. Portas que emperram nos batentes em dias de temperatura mais altas. Rompimento de garrafas de vidro no interior do freezer. Olha que interessante, pessoal. Quem nunca passou pela triste experiência de botar uma garrafa de refrigerante dentro do congelador e aí, quando ele diz, deve estar geladinho, agora eu vou tomar. Quando ele vai lá, só tá os cacos da garrafa, né? Só os pedaços. Aí a pergunta é a seguinte, professor, por que a garrafa quebrou? Pois é. Ela quebrou, gente, por quê? Oi, professor. Oi? Bom dia. Bom dia. Deixa eu ver bem aqui quem entrou. Estou com a tela. Ah, o Guilherme. Bom dia, Guilherme. Pois então, gente, aí eu estava dizendo que a garrafa de refrigerante ela quebra porque a temperatura é baixa demais, o vidro se contrai, e aí. E outro detalhe, o líquido que está dentro, ele aumenta, ele se expande, viu? Ele aumenta mais do que a garrafa, e aí a garrafa estoura, a garrafa quebra. Mas essa história de dilatação do líquido a gente ainda vai estudar, tá bom? Era só pegando um gancho bem aqui desse slide que ele falou, exatamente no nosso dia a dia, os efeitos da dilatação, né? Garrafas de vidro no interior do freezer, rachaduras em revestimento de paredes colocadas muito juntos, né? No caso aí, rachaduras em cerâmicas, né? Que ele chama de revestimento. São exemplos de eventos que podem ser relacionados à dilatação térmica. Nessa ocasião, os efeitos das trocas de calor tornam-se evidentes. Pessoal, todo pedreiro, quando vai fazer uma casa, ele tem que botar umas cintas de concreto com vergalhão, né, chamada radier, que é para exatamente, gente, a casa não abrir as bandas, né, não abrir em 4 bandas. Porque aquela cinta, além de ela amarrar as paredes, em dilatação, em dia de dilatação, ela evita que as paredes rachem. Tá bom, pessoal? E na construção civil, a gente vê muito a aplicação de procedimentos para compensar a dilatação térmica. Por exemplo, ó, um pedreiro veio aqui em casa fazer uma calçada lá de fora. Aí ele pegou, né,
botou o cimento, a massa ainda fresquinha, aí espalhou, alisou, aí minha mulher saiu e disse, olha, mas está ficando bonito, tudo bem lisinho. Aí, quando a massa já estava toda assentada, ele pegou a régua dele e a ponta da colher e começou a fazer assim uns quadrados, né, riscando. Riscou. E aí, quando minha esposa saiu, mas estava tão bonito, todo lisinho. Eu disse, olha, se ele tivesse todo lisinho, no terceiro dia de sol, essa calçada ia rachar todinha. Então, às vezes, quando a gente vê um pedreiro fazendo os riscos no cimento, não é porque ele esteja querendo deixar mais feio, não, viu? Ele tá criando espaços para que o cimento, quando aquecer, não trinque. E, às vezes, embora fazendo isso, o cimento ainda racha, né? Aparecem rachaduras. Tá bom? Na construção civil, arquitetos e engenheiros, muito importantes essas profissões aqui, ó, arquitetos e engenheiros, dão preferência a materiais que sofrem menor impacto dos efeitos da dilatação e contração térmica. As denominadas juntas de dilatação são itens indispensáveis no projeto de edificações. Então, todo arquiteto, todo engenheiro, quando ele for construir um prédio, ele tem que levar em conta essa tal história de dilatação, viu? Porque esse tipo de junta deve ser prevista no projeto de uma construção. Ou seja, quando o dono do prédio, né, e aí, engenheiro, você já botou a relação de material? Aí já, ó, tá aqui, tantos quilos de massa de rejunte. Ele, mas para que tanto? É segurança, viu? Segurança da obra. As rochas, a água, o ar e também os corpos dos seres vivos estão sujeitos a expansões e contrações decorrentes de variação de temperatura. Olha só, gente, até nosso corpo está sujeito à dilatação. Assim, no uso de materiais na construção civil, na fabricação de peças para veículos, ou até mesmo na simples compra de calçados, é preciso considerar os efeitos da variação de volume dos corpos em decorrência da alteração da temperatura. Então você compra aquele sapato, né, que você calça o bicho e ele parece uma luva apertando o seu pé. Nossa, causa um calo danado. O que é que aconteceu? Às vezes ele diminui o tamanho por conta da diminuição da temperatura, tá bom? A dilatação térmica é um dos principais efeitos das trocas de calor, mas esse fenômeno não ocorre da mesma forma em todos os corpos. Isso. Por quê, professor? Depende das características da substância que compõem, bem como do estado físico em que eles estão. Ou seja, cada material vai se dilatar de acordo com que ele é constituído. Se é água, se dilata de um jeito. Se é álcool, se dilata de outro. Viu? Beleza? Gente, aqui, ó, uma panela de vidro com água fervendo. Professor, como é que pode? Se eu botasse uma panela de vidro, ela não ia quebrar, porque esse vidro aqui é aquele tal história do vidro Pirex, né? Ele tem um tratamento especial. Olha bem aqui, ó. Recipientes de vidro refratários, quer dizer, eles não estão nem aí para o aumento de temperatura, podem ser levados diretamente ao fogo. Esse tipo de vidro tem menor capacidade de dilatação que o vidro limpo, e assim suporta maiores variações de temperatura sem alterar significativamente suas dimensões. No vidro comum, as áreas mais próximas da fonte de calor se dilatariam mais rapidamente que as demais e o material trincaria em pouco tempo. Verdade. E a partir bem no meio. Em diversas circunstâncias, podemos observar os efeitos de expansão e contração no comprimento. No caso, na dilatação linear, na área, dilatação superficial, e no volume de corpos submetido à variação de temperatura. Embora todos os corpos sofram variação simultânea nas dimensões, ou seja, comprimento, largura e altura, tudo aumenta de uma vez só, para fins didáticos, para fins de estudo, vamos analisar separadamente as dilatações e contrações lineares, que é essa primeira que a gente está estudando já, a superficial e volumétrica dos corpos, que serão as próximas. E aí, ele vai novamente fazer aquele comentário.
Aqui, gente, eu não gostei porque ele não botou aquela barrinha que nem os outros livros botou, né? A minha mente entendeu melhor quando ele botou aquele pedacinho de trilho. Aqui ele já botou direto a fórmula. Eu não gostei dessa parte aqui. Dilatação linear dos sólidos. Como a variação de comprimento de um corpo sólido é diretamente proporcional à variação de temperatura e também ao comprimento inicial, temos essa fórmula bem aqui, né? A dilatação é diretamente proporcional à variação de temperatura e ao comprimento, que gera essa fórmula aqui que a gente já conhece. Introduzindo uma constante de proporcionalidade, que é o alfa, na sentença anterior, podemos escrever a equação que relaciona a variação de comprimento de um corpo, ou seja, sua dilatação, em função de seu comprimento inicial, L0, e da variação de temperatura, ΔT. Esse cara aqui a gente já sabe, né? É o coeficiente de dilatação térmica linear. A constante de proporcionalidade, alfa, é o coeficiente de dilatação linear da substância que compõe o corpo. Esse coeficiente é característico de cada substância. Não existe, isso é importante, ó, não existe duas substâncias diferentes com coeficiente de dilatação linear iguais. Ou seja, a natureza criou cada material com seu alfa específico. Esse coeficiente é constante em determinado intervalo de temperatura. E sua unidade de medida mais utilizada é o grau Celsius a menos 1. É aquela história que o autor do livro de vocês demonstrou, né? Pessoal, deixa eu dizer uma coisa interessante bem aqui. Esse coeficiente de dilatação, ele vai depender de alguns fatores. Ou seja, se a pressão no local aumentar, pressão atmosférica, é possível que o aço não apresente esse valor para dilatação linear. Ele varie. Outra coisa, se a temperatura aumentar muito, pode ser que esse valor também não sirva. Tá? Então é isso que ele está querendo dizer bem aqui. Ó. Esse coeficiente é constante em determinados intervalos de temperatura. E sua unidade de medida é o grau recíproco, né? Grau Celsius recíproco. A tabela a seguir apresenta os coeficientes de dilatação linear de alguns materiais. Assim, por exemplo, se duas barras de mesmo comprimento inicial, uma de chumbo, outra de ouro, forem submetidas à mesma variação de temperatura, a variação de comprimento da primeira, da de chumbo, será aproximadamente 2 vezes maior que a de ouro. Olha que coisa de louco. Pois o coeficiente de dilatação linear do chumbo é 29 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. É aproximadamente o dobro do coeficiente de dilatação do ouro, que é 14 vezes 10 elevado graus Celsius elevado a menos 1. Realmente, né? 2 vezes 14 dá 28, e essa daqui é 29. Então, olha só, quem dera o ouro se dilatasse tanto igual ao chumbo, né? Que aí eu compraria, por exemplo, um pedacinho de ouro de 3 centímetros, e quando eu aquecesse ele, ele ia se transformar em um pedaço de 6 centímetros. Né? E por aí ele vai, né? Fornecendo os valores. E bem aqui, de novo, ele chega naquela fórmula que eu estou insistindo em pedir para a gente esperar para entender essa outra fórmula que a gente usa, né, para calcular dilatação, coisa desse tipo, tá bom? Pessoal, e agora eu vou, por último, compartilhar o último material que eu preparei na aula de hoje, material didático, tá? Para nós. Então, vocês viram que tudo que eu falei nesses outros slides foram exatamente o que eu tinha falado nos anteriores. Tá? E não poderia deixar de ser diferente. Alguma informação a mais foi sendo acrescentada, né? Isso é bom, viu? Isso é muito bom, para não ficar só um tipo de informação. Beleza, né? Pronto, pessoal, vocês estão vendo a tela do Paint aí, com a questão? Sim, professor, eu estou vendo. Ah, então tá bom. Agora aqui ficou melhor, que ficou até nas unidades todas direitinho, tá? Então, quando eu estou no PowerPoint,
eu não consigo maximizar e compartilhar com vocês. Tá bom, estou aprendendo. Gente, então, como eu tinha dito, ele está querendo que a gente calcule a dilatação linear exatamente desse trilho. E para isso, eu vou fazer a seguinte pergunta. Quanto é que vale ΔL? Quanto vale o ΔL? 1000? Muito bem, vamos ver. Aí eu tinha dito também que eu ia pegar o coeficiente de dilatação linear, o comprimento inicial e a variação de temperatura. Por quê? Porque são esses os dados que eu preciso para responder essa questão. Porque aí eu vou ter que usar aquela fórmula e aquela fórmula, ela me obriga que eu tenha esses valores para substituir, tá bom? Então, vamos lá, né? Vou só botar aqui o último. Então, comprimento inicial, ele diz, é 1000 metros, 1 quilômetro, 1000 metros. Aí, o ΔT, variação de temperatura, é 40 menos zero. E bota 40 mesmo. No zero não influi nada aí, então eu boto logo direto aqui 40 graus centígrados. E por último, o alfa, né, que ele deu bem aqui, ó, 12 vezes 10, olha que legal, né, 12 vezes 10 elevado Pronto. Beleza. Então, gente, aí, o que é que eu tenho que lembrar, gente? Você não pode esquecer a fórmula. Porque se você esquecer a fórmula, nada feito. Então, é o seguinte, ó. ΔL é igual a L0 que multiplica alfa que multiplica ΔT. Pronto. Com essa fórmula na mão, agora é só eu substituir, tá bom? Os valores. Tranquilo? Beleza, professor. Começando a entender. Tudo bem, que bom. Gente, como eu tinha dito, o L0 é 1000. Tudo bem. O alfa é aquele que falou lá. E o ΔT é 40. Então o aluno vem, ó. ΔL é igual L0. Só que esse L0, ao invés desse 1000, eu vou escrever em forma de potência de 10, viu? Como é que eu escrevo 1000 em forma de potência de 10? Eu escrevo 10 e boto o expoente igual à quantidade de zeros que o número apresenta. 1, 2, 3, 0. Então, 1000 é 10 elevado a 3. Professor, por que você está botando assim? Eu já explico por quê. Vezes o alfa, que é 12 vezes 10 elevado a menos 6. 12 vezes 10 elevado a menos 6. Aí eu estou tirando a unidade aqui para facilitar a minha vida, né? E o ΔT é
40 vezes 40. Pessoal, eu costumo brincar, no bom sentido, que quando eu estou resolvendo essas questões com meus alunos, eu digo assim, pessoal, número fala com número, potência fala com potência. Como assim, professor? É o seguinte, ó, eu vou pegar, olha que legal, eu vou pegar esse número bem aqui, 12, e multiplicar pelo número 40. Número fala com número. E 10 elevado a 3, que é potência, olha aí a história. Eu vou multiplicar exatamente por 10 elevado a menos 6, que é potência também. Então, é aquela história que eu disse. Número fala com número e potência fala com potência. Então, vamos multiplicar. 12 vezes 40 dá 480. Sim ou não? 12 vezes 40. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Não é isso? Pronto. Então, já multipliquei número por número. Está dando 480. Pessoal, agora chegou um momento muito interessante. Quanto é que dá na matemática 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a menos 6? Vai dar 10 elevado a... multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, soma os expoentes. Estão lembrados? Então, 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a menos 6 vai ficar 10 elevado a 3 mais menos 6. Porque a regra diz que você repete a base, né? E soma os expoentes. Acontece que quando eu for somar 3 mais menos 6, é como ficasse, olha que interessante, 3 menos 6. Ah, vamos continuar logo aqui. 480, gente, eu vou escrever assim, ó. 4, 8, ou seja, 48, vezes 10, que é a mesma coisa, né? Eu já explico por que eu estou botando desse jeito aqui. E como eu tinha dito para vocês, 10 elevado a 3 mais menos 6 é 10 elevado a 3 menos 6. Agora, essa daqui eu quero que você me ajude. Quanto é 3 menos 6? Quanto é que dá o resultado de 3 menos 6? Menos 3. Isso, menos 3, exatamente. Então, aqui, gente, vai ficar assim agora, ó. 48 vezes 10 elevado a 1, né? Que no caso eu não boto o expoente, vezes 10 elevado a menos 3. Aí, para encerrar essa conta, olha que legal, eu vou somar 10 elevado a 1, que é esse cara bem aqui, com 10 elevado a menos 3, que é aquela história de novo, né? Potência conversa com potência. Então, vou pegar esse cara aqui e fazer com que ele converse com esse cara aqui. Aí, a história é a seguinte. Quanto é 10 elevado a 1 ou 10 vezes 10 elevado a menos 3? É o mesmo raciocínio. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Então, aqui vai ficar ΔL é igual a 48. Opa, 48. Anda. Quarenta e oito vezes 10 elevado a menos 2. Como é que é, professor? Vezes 10 elevado a menos 2? É sim. Por quê? Porque quando eu for fazer 10 elevado a 1, que aqui tem 1, viu? Ele não aparece, mas ele existe. 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a menos 3
Fica 10 elevado a 1 mais menos 3. Aí é aquele mesmo raciocínio que aquele aluno já me ajudou aí, né? Quanto é que vai ser 1 menos 3? Vai ficar 10 elevado a menos 2. Tá bom, pessoal? Então, aqui vai ficar 48 vezes 10 elevado a 1 menos 3. Dá exatamente 10 elevado a menos 2. Gente, acontece que esse tamanho aqui, ele está em metro, né? E a maioria das dilatações, pessoal, é da ordem de centímetro. Viu? Aí, o que acontece? A resposta já estaria bem aqui, ó. Qual é a dilatação? 48 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Mas, como eu tinha dito para vocês, geralmente, a dilatação é da ordem de centímetro. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, ó. ΔL é igual, como esse cara aqui, 10 elevado a menos 2, é 1 sobre 100, é como se você dividisse 48 por 100. Como é que é, professor? É isso mesmo. Ou então você pode fazer o seguinte, olha só, 48 vezes 10 elevado a menos 2. Aí, vamos fazer o seguinte, vamos transformar esse metro, que é esse M, para centímetro. Me ajude aí. 1 metro tem quantos centímetros? 100. Sim. Isso, pronto. Então, eu vou pegar, transformar esse 100 de metro em 10 elevado a 2. Só que agora, olha que interessante, a unidade que eu vou ter não é mais o metro, é o centímetro. Tá bom, pessoal? A unidade que eu vou ter agora é o centímetro. E aí eu vou finalmente chegar à conclusão que esse trilho de trem vai aumentar 48 centímetros. Por quê, professor? Porque 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a mais 2 dá 10 elevado a 0. E 10 elevado a 0 dá 1. Toda a potência elevada a 0 é igual a 1, né? Aí, o que é que sobra, gente? 48 centímetros. Ou seja, esse trilho que tinha 1.000 metros de comprimento, 1 quilômetro, quando ele se dilatou, ele aumentou quase meio metro, né? Aumentou aí 40, olha que interessante, 48 centímetros. Esse cara aqui, como eu disse, corta com esse, que na matemática vai ficar 10 elevado a 0. Tá bom, pessoal? Logo, minha resposta final é a dilatação olha que interessante, do trilho, o comprimento final é 48 centímetros. Gente, vocês estão percebendo que à medida que os assuntos vão andando, vai sempre aumentando um pouquinho o grau de dificuldade, né? E isso é normal, gente. Porque de que adiantaria eu dizer que estou no segundo ano, se tudo que eu estou aprendendo, eu sei desde a quinta série? Não teria sentido, né? Então, por favor, pessoal, não se assuste, mas procurem exatamente entender ou revisar o que vocês não conseguiram acompanhar, principalmente em termos da matemática. Tá bom? Beleza? Gente, 9h10. Eu agora convido o Bruno Carvalho, a Carla Vitória, o Carlos Guilherme, o Eduardo Ramos, o Gustavo Carvalho Cunha, José Rian Rodrigues e o Wanderson da Costa a ficarem comigo ainda na reunião. E os outros, pessoal, como eu estou gravando aqui a chamada, se quiserem botar no chat o nomezinho, beleza. Mas já está registrado, viu? Podem ir saindo. Na nossa próxima aula, a gente continua
falando sobre dilatação térmica. Obrigado, gente. Bom restante de aula para vocês. Bom restante do dia, tá bom? Tchau, professor. Tchau, Yasmin. Tchau, professor. Até a próxima aula. Se Deus quiser, Ricardo, Ele quer. Com fé em Deus. Tchau, professor. Tchau, Anderson. Meu passa. Tchau, Marcos. Bom, então, à medida que o pessoal for saindo, vai ficar 7 alunos comigo, né? Bruno, Carla, Carlos, Guilherme, Eduardo Ramos, Gustavo, Carvalho, José Rian e Wanderson. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tchau, Emily. E na questão de quem não conseguiu fazer a prova ontem? Porque não deu para me acessar o link. Emily, você vai ter que fazer agora a recuperação paralela, viu? Eu vou marcar o dia com você, aí eu lhe aviso. Tá bom. Ok. Tá, Tá. tchau. Bom, ainda tem 3 alunos, né? Mas, aliás, eu vou parar bem aqui a apresentação, porque ele conta